Olá, boa noite, tudo bem por aí? Espero que sim, que seu dia tenha sido proveitoso e agora já está prestes a descansar. Mas antes, vai acompanhar mais uma entrevista inspiradora aqui no Identidade, não é mesmo? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda por aqui e aproveita que o programa está só começando e já compartilha o link para os seus amigos e familiares. youtube.com/novotempo. E se você quiser rever esse ou outro episódio, é só acessar a nossa plataforma digital, que é o ntplay.com/identidade. Hoje vamos conversar com a Mariana Bueno, uma estudante de apenas 10 anos que já teve o seu primeiro artigo científico publicado. E por ser tão nova, deve entrar ali para o livro dos recordes. E o professor Yuri Meyer também estará na conversa, afinal foi por incentivo dele que tudo isso aconteceu. Quer contar a sua história aqui no Identidade? Manda um resumo para o e-mail identidadegeral@novotempo.com que vamos analisar com muito carinho essa possibilidade. Vou para uma pausa de 30 segundos e em seguida a cientista mirim Mariana Bueno e também sua mãe Raquel já vão estar aqui conectadas comigo. Eu volto em instantes. Ciência Hoje das Crianças é a primeira revista brasileira sobre ciência para crianças. Ela foi criada em 1986 e já tem mais de 340 edições. E foi numa dessas que a Mariana Bueno, uma estudante de 10 anos, teve o seu artigo científico publicado. Foram necessárias 3 páginas para imprimir ali o artigo intitulado Uma Conversa Além do Cofrinho, em que ela, com a ajuda do professor Yuri Meyer, revela, depois ali de um ano de experimento, a análise de moedas da época do Brasil colônia para descobrir quais eram falsas. Ela mora em Limeira, interior de São Paulo, e a Mariana está acompanhada da sua mãe, Raquel, e ambas já estão aqui conectadas com a gente. Boa noite para vocês, meninas, sejam bem-vindas aqui ao Identidade. Boa noite, obrigada. Mariana, eu quero começar com você ali. Você gosta de ciência e não é de hoje, não é mesmo? Tanto que você já tem um telescópio em casa. Conta para mim como que essa paixão começou. Então, quando eu tinha 5 anos, eu descobri que minha avó era uma pesquisadora e cientista. E aí, quando eu queria ser muito da minha avó, eu comecei a gostar muito dessa área e me apaixonei pela ciência. Que legal. Agora, Raquel, a Mariana sempre assim se mostrou interessada pela ciência desde pequena ali, pela influência da avó, né? Como é que você notava nela algo diferente? Sim, a Mariana, ela sempre foi muito curiosa, né? Desde pequenininha. E ela fazia algumas coisas, quando a gente ia ao Jardim Botânico, ela observava o líquen nas árvores, ela observava umas coisas que mostravam essa curiosidade, esse interesse por ela. Nessa fase, era, não sei se porque minha mãe é agrônoma, era muito por plantas, por jardins. Ela sempre teve esse interesse bem aguçado. Tanto que com 8 anos ela pediu um microscópio de Natal. Que legal. E Mariana, como é que surgiu então a ideia de você analisar as moedas antigas e tentar descobrir as diferenças ali entre as moedas falsas e as verdadeiras? Na verdade, a ideia foi do tio Yuri, mas eu gostei muito da ideia. E aí você começou a fazer, então, quais foram os métodos que você usou na sua pesquisa para explicar ali quais eram as falsas, quais eram as verdadeiras? Mostra um pouquinho pra gente, fala um pouquinho pra gente. Então, primeiro a gente viu ampliou 100 vezes mais a moeda no microscópio, que é o máximo do meu microscópio, para ver a corrosão, os desgastes, os veios irregulares e irregulares, para descobrir as diferenças de cada uma. Né? Aí depois a gente colocou as moedas na água com becker para ver o volume. E depois a gente mediu as moedas na balança de precisão e a gente dividiu o volume pela massa, que é o método de Arquimedes. E aí eu fui anotando tudo até chegar à conclusão da verdadeira e da falsa. Mas os falsificadores falsificaram tão bem que teve um historiador que chama Paulo Resutti. Ele foi lá em casa, ele já até trabalhou na Sociedade Numismática, que é uma sociedade que estuda moedas.
E ele até se enganou, porque o numismata, ele vê que a moeda é falsa ou verdadeira é através de um barulhinho que ela faz colocando, batendo uma moeda na outra, um barulho de prata. Mas os falsificadores colocaram uma fina camada de prata em volta da moeda, que a moeda faz esse barulhinho, fica até um pouco mais diferente. Que interessante. E você fazia tudo isso em sala de aula, no colégio ou em casa com seus equipamentos de pesquisa? Na verdade, no intervalo da escola, o professor Yuri, ele me ensinava o que eu tinha que fazer, me ensinava nas atividades e tal, e eu fazia aqui em casa com os meus equipamentos. Legal. Agora, Raquel, como é que a família enxergou aí essa possibilidade da Mariana ter um artigo científico publicado com tão pouca idade? Então, a gente ficou muito feliz, né? Não foi uma coisa planejada. As coisas foram acontecendo, né? O Yuri percebeu o interesse dela, ele é professor da escola, ele faz pós-doutorado na Unicamp, mas ele dá aula de física no Colégio Jandira, e ele percebeu o interesse da Mariana e ele convidou para fazer um projeto piloto de ciência, porque ele gosta muito de introduzir iniciação científica na escola. E aí, quando ele viu as anotações, eles passaram por todas as etapas de um projeto mesmo, e ele decidiu que seria um artigo. E ele publicou e ele enviou para a revista, a gente não sabia se a revista ia aceitar ou não, né? Porque a revista tem uma comissão, que são professores universitários que avaliam, né, os artigos. E aí, quando saiu, a gente ficou muito feliz, porque era uma revista que eu assinava para ela, e que meus irmãos assinavam para os meus sobrinhos, que hoje já são grandes. A gente assinava a Ciência Hoje também, quando a gente era mais jovem. Então, é uma revista que a gente já conhecia e já utilizava. Então, nós ficamos muito felizes. E aí, a Mariana, ela começou a ler cedo, então, desde então, eu já assinei a revista. Ela tinha 4 aninhos e a gente assinou a revista para ela. Então, desde cedo você se interessou ali pela ciência, não só por influência da sua avó também, né, Mariana? Mas essa leitura que você fazia. Você achava interessantes os artigos que você lia na Ciência Hoje? Sim, conta sobre tudo de ciências, né? E você já tem aula de física na escola, mesmo sendo tão nova, com 10 anos, já tem física no colégio? Que série que você está? Eu tô no quinto ano, ainda tô no Fundamental 1. Mas não tem física. É que no colégio, os professores mais técnicos, né, física, matemática, eles dão algumas aulas para introduzindo alguns temas para o Fundamental 1. É uma palestra. Às vezes eles dão uma palestra pra gente, só que ainda não tem aula de, por exemplo, professor separado. Física, matemática, é uma professora só que dá aula de todas as matérias. Sim, por isso eu até achei estranho já, com 10 anos tendo aula de física, mas então o colégio tem esse projeto diferenciado que dá algumas palestras introduzindo esses assuntos, né, para os mais novos. Agora, Raquel, qual que é a importância dos pais, né, da família como um todo, em incentivar a criança que mostra desde cedo aí um desejo por uma área específica? Eu acho que a primeira coisa é a importância dos pais estarem juntos com a escola, participando das propostas da escola, né? Eu acho isso muito importante, os pais ajudarem a escola. E a leitura, são os lugares, né? A gente sempre levou a Mariana desde pequena em Jardim Botânico, a Mariana sempre foi em museu. Ela era bem pequena quando ela conheceu o Inhotim, e ali a gente percebeu muito a curiosidade dela, que é aquele Jardim Botânico perto de Belo Horizonte. Então, eu acho que é esse estímulo, né? Levar para conhecer coisas. Às vezes, muita gente falava para mim, mas ela não vai lembrar. Eu falava, não, ela não vai lembrar, mas o cérebro dela está ali fazendo conexão, né? O cérebro está sendo estimulado. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é a leitura, livros, revistas. E hoje é mais acessível, né? Porque você consegue assinar uma revista, ela chega na sua casa, você consegue imprimir alguma coisa, se você não tiver acesso à assinatura. Então, hoje está muito acessível para quem quer fazer isso. Então, eu acho que o estímulo é esse, a leitura. A Mariana não tinha acesso a tela nenhuma, a televisão era muito pouco e a tela ela nunca teve. Ela não tinha celular, ela não tinha iPad, tablet, ela não tinha nada dessas coisas. Eu peguei o celular só no ano passado. Então ela acabou despertando mais ainda para esse lado, né? Ela não tinha, a gente brinca que ela não tinha a sedução das telas.
Uhum. Então, ela lia a revista, ela contava pra gente, a gente, às vezes, tem algumas experiências, a gente fazia junto com ela. E a gente sempre participou muito das propostas da escola. Tanto que até minha mãe já foi palestrante da escola. Meus pais moram em Lavras, sul de Minas, onde tem a universidade. Mas a gente sempre se envolveu muito com os projetos da escola. E eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E essas questões extras curriculares que você comentou aí, de levar em parques, em museus e tudo mais, acaba estimulando ainda mais, né? E quem está nos assistindo agora pode de repente pensar assim: ah, mas isso tudo é muito caro, assinar uma revista é caro, mas existem bibliotecas públicas com muitas leituras disponíveis, existem museus e demais instituições assim de ensino que a gente pode levar os filhos de maneira gratuita. Eu mesma tenho uma filhinha pequena de 6 anos e eu costumo levá-las nesses lugares. A gente foi recentemente ao Instituto Butantan, em São Paulo, onde ela conheceu ali vários insetos, vários répteis, enfim. Essas atividades ajudam a estimular para o conhecimento, né? Vocês estiveram aí pertinho em São José, o Science Day, que foi um evento fantástico e era gratuito. Bastava você se inscrever. São várias amostras de ciência, várias exposições. Foi bem legal, né? Foi muito. Então hoje você consegue. E a maioria, mesmo os museus pagos, né? Por exemplo, em Otinhas, que eu falei, você tem um dia gratuito. Então existe um incentivo grande. A gente tem. Hoje a internet é um facilitador, né? Ali você encontra várias coisas. Sim, é só pesquisar ali que a informação está à disposição para todo mundo. A gente vai fazer uma Exatamente. pausa rápida aqui no programa, mas em seguida a gente já continua o nosso bate-papo, tá bom? Mas eu, obrigada. Você aí de casa, então não saia daí, a gente volta já com mais informações da Mariana, essa cientista mirim que você está conhecendo aí, que aos 10 anos já teve seu primeiro artigo científico publicado. A gente volta em instantes. Identidade de volta nesta noite conversando com a Mariana Bueno, uma estudante de 10 anos de idade. A sua mãe Raquel também está acompanhando e ela teve seu primeiro artigo científico publicado. E por ser tão jovem, é provável que ela entre para o livro dos recordes, o Guinness Book. Mas antes de a gente continuar ali a conversa, eu quero oferecer para você aí de casa um guia muito especial feito aqui pela Novo Tempo, chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Esse guia de estudo tem auxiliado pais, educadores também, na formação do caráter dos pequenos, né? Para que sejam ali pessoas boas, honestas e se tornem adultos que possam fazer a diferença na sociedade pelo caráter reto e semelhante a Deus. Esta revista, gente, é de graça, viu? É só pedir pelo WhatsApp 12, que é o DDD, número 98244 4449, ou pelo telefone fixo em horário comercial 12 21 27 31 21. Agora sim, continuando então o nosso bate-papo desta noite, eu quero saber aqui da Mariana e da Raquel, que continuam conectadas com a gente. Mariana, isso tem dado bastante repercussão, né? Você deu entrevista aí para vários sites, para algumas emissoras de TV também. Você imaginou que o seu trabalho tomaria essa proporção? Não. Não imaginou, né? Essa repercussão, Raquel, assusta um pouquinho ou vocês têm lidado bem? Porque às vezes a mãe tem uma preocupação de não superexpor os filhos, né? Me conta um pouquinho dessa questão. Então, são duas coisas ao mesmo tempo. No começo assustou bastante, assim, a gente não estava nem assistindo algumas entrevistas. Mas, por outro lado, eu recebo mensagens de pessoas que os filhos decidiram estudar mais, porque descobriram que podem escrever artigos. Até uma jornalista mandou para mim que o filho dela falou que vai estudar mais física, porque ele também quer ser cientista. Então, isso é muito bom. A Mariana tinha um sonho que é fazer experiência nas escolas públicas para as crianças, e ela está conseguindo fazer isso. E eu acho que foi até através dessa repercussão, né? As escolas se interessaram, então ela está indo nas escolas, e isso tem um efeito muito positivo, né? Mas a gente segura um pouco, assim, ela existe essa exposição, né? Eu levei um susto quando eu vi que o nome dela estava no Google, mas tem esse lado positivo, que é por uma coisa boa, né? Por uma causa boa até.
Então, esse feedback que a gente teve de alguns pais, até de uma professora, que 2 criancinhas falaram que querem ser cientistas, então isso é muito bom. Legal, a Mariana, então, desde cedo aí, inspirando outras crianças, né? Agora, Mariana, você acha que esse já foi o seu primeiro passo ali na sua carreira científica? Você tem mesmo desejo de seguir nessa área? Sim. E além de gostar de ciência, né, de física, matemática, eu sei que você gosta muito de música também, que na verdade é uma arte que junto com a ciência, né, é uma coisa meio misturada. Eu sei que inclusive vocês já estão planejando aí um próximo trabalho envolvendo a música. Me fala um pouco mais sobre essa ideia. Então, as notas musicais, elas têm frequência, e frequência é física. E lá na Grécia Antiga, eles descobriram que precisava da matemática para compor as músicas e para fazer a música ter harmonia. Você toca algum instrumento musical, Mariana? Piano e flauta. Piano e flauta, que legal. Agora, o professor Yuri, ele não pôde... Perdão, pode falar. Violino, falei errado. Violino? O professor Yuri toca violino. Ah, o professor Yuri toca violino. E falando nele... Eles já fizeram até um dueto aqui para inaugurar o estudo novo. Que legal. O professor Yuri não pôde participar da gravação com a gente, mas ele gravou um vídeo com as impressões ali sobre toda essa história do artigo científico da Mariana, porque sem a orientação dele e o incentivo para essa publicação, isso não teria chegado tão longe como chegou, né? Então vamos ouvi-lo juntos aqui. Olá a todos, eu sou o professor de Física do Colégio Jandira, Yuri Meyer, coordenador da área de Ciências da Natureza e Matemática do colégio. E também orientador, obviamente, da Mariana Bueno, a nossa pequena cientista, a qual hoje está participando desse programa maravilhoso com vocês, né? Ter orientado a Mariana foi um grande desafio, na verdade. Foi a pessoa mais jovem que eu orientei um trabalho científico, né? E justamente quando você tem esse processo de orientação com crianças, existe todo um processo pedagógico no qual nós devemos adotar. Então, desde a linguagem, né, que você está trabalhando com a criança, e até mesmo a forma que você vai passar essa teoria para a criança. Uma vez que é necessário, dentro de um projeto científico, que tenhamos o envolvimento e a sinergia de ambas as partes, né? Tanto do orientador quanto a criança e da criança com o orientador. Mas essa sinergia que eu costumo dizer é justamente o envolvimento do processo no desenvolvimento da parte experimental. A Mariana é uma criança diferenciada, uma criança que não quer saber simplesmente os porquês, mas a Mariana, ela sempre se envolveu com um processo experimental, ou seja, com a questão da metodologia científica. E é justamente nesse ponto que me chamou a atenção, né? A diferença da Mariana é justamente essa. Ela quer aprender, sobretudo, a metodologia científica. E aí, esse processo de orientação, no início, né, quando eu conversei com a Raquel, a mãe da Mariana, nós pensamos em uma temática que fosse factível para a idade dela, mas ao mesmo tempo também interessante e que pudesse agregar valores positivos do ponto de vista teórico, ou seja, que ela pudesse aprender cada vez mais um pouquinho da teoria relacionada dentro da área científica, né? E a parte numismática, que foi justamente essa temática na qual nós desenvolvemos, numismática está relacionada com a coleção de moedas, né? Foi um tema muito importante no quesito de possibilitar que trabalhássemos, na verdade, um processo, sobretudo, interdisciplinar. Além da parte física, a parte de ciências dos materiais, a parte de química, houve também a parte histórica, né? E também, logicamente, não podemos esquecer, obviamente, da parte do português, da redação final desse artigo científico. O que me chama a atenção é justamente todo esse envolvimento e essa sinergia que nós tivemos. A sinergia que eu quero dizer é o seguinte: sempre o orientador está interessado, obviamente, no trabalho e no desenvolvimento do seu orientando, mas o orientando também aceitar, obviamente, as dicas, né, digamos assim, do orientador. Então, a minha sinergia com a Mariana sempre foi algo muito interessante desde o início. Não somente com a Mariana, mas também com os pais da Mariana, a Raquel e o Gil, né? E, logicamente, nós contamos com todo o suporte do nosso colégio que permitiu o desenvolvimento dessa temática. Hoje a Mariana na verdade, segundo as nossas estatísticas, os nossos estudos, os nossos levantamentos, por melhor dizer, a pessoa mais jovem a ter um artigo publicado, né? E por isso estamos
pleiteando a possibilidade de colocá-la, inclusive, no Guinness Book. Sempre que nós fazemos uma determinada pesquisa científica, é importante, né? Isso eu falo de modo geral, não somente com a Mariana, mas é importante que o pesquisador procure a divulgação científica, né? Então, quando nós começamos a fazer esse trabalho com a Mariana, né? Mesmo ela estando ali no final do 3º ano, durante o 4º aninho dela, né? E mais recentemente agora ela estando no 5º ano, nós pensamos já em como poderíamos divulgar esse resultado, né? A pesquisa científica necessita de divulgação científica, né? É aí que entra o trabalho tão importante dos periódicos científicos, das revistas científicas. E no caso da Mariana, como nós temos a ideia de fazer com que o trabalho dela seja uma inspiração para outras crianças, né? Resolvemos colocar numa grande revista, num grande periódico científico, que é a Ciência Hoje das Crianças, vinculada à grande revista científica Ciência Hoje, né? Que é do pessoal, obviamente, a edição e toda a parte burocrática está relacionada às universidades do Rio de Janeiro. Com essa visibilidade, se tratando de um periódico nacional, é isso justamente que nós esperamos, que outras crianças possam se envolver com esse processo, que outras crianças queiram aprender ciência. Mas aprender ciência não é somente a resposta final. Aprender ciência é você saber pensar sobre o processo científico, a construção daquele conhecimento, o envolvimento, a famosa metodologia científica. E é nesse ponto que nós procuramos trabalhar com a Mariana, que foi algo diferenciado. E ela quis aprender isso, né? A metodologia científica. Com a metodologia científica, a criança aprende a pensar. Com a metodologia científica, não se torna aquele ensino mecanizado, mas, na verdade, o ensino ele acaba acontecendo na real plenitude da palavra da educação, do ensino, né? A pessoa realmente aprende, né? Então, o trabalho da Mariana é algo que hoje é uma inspiração para todos nós, quer seja para as crianças, mas também para outros pesquisadores fazerem o mesmo, em prol, logicamente, do desenvolvimento da nossa ciência. E se a nossa ciência desenvolve-se, temos também, consequentemente, o crescimento do nosso próprio país. Eu agradeço imensamente por ter tido a chance de participar com vocês desse maravilhoso programa. Um grande abraço a todos vocês e espero que a Mariana possa, nesse momento, estar instigando outras crianças a fazerem o mesmo. E quem sabe, daqui a alguns anos, nós tenhamos aí vários doutores dentro da área científica. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Legal, obrigada, professor Yuri, para você também. Eu quero parabenizar o professor Yuri pela iniciativa, o Colégio Jandira também, Mariana, né, por ser aí a pequena cientista notável que a gente está aqui conversando hoje. Mostra pra gente, Mariana, a revista Ciência Hoje para as Crianças, então, que deve estar aí nas suas mãos? Sim. Para o pessoal de casa ter uma ideia ali, ó. A capa aqui é a capa aqui é do primeiro artigo. O meu artigo é esse aqui, o último, que chama Uma Conversa Além do Cofrinho, que é moedas. Aí o meu artigo tem a capa, que apresenta um pouco sobre o que vai falar. Uhum. Aí depois, e aqui, ó, nessa parte conta um pouco sobre a história das moedas, sobre o que a gente pesquisou. E aqui tem a foto esse daqui, ó, eu não sei se dá pra ver bem, é o microscópio eletrônico de varredura da Unicamp. E essa daqui é a moeda ampliada 1000 vezes o tamanho dela, que é a corrosão. Parece, o professor ele fala que parece uma teia de aranha, é a corrosão da moeda. Aí aqui conta mais um pouco e aqui tá o nome dos autores. Que legal, Mariana. E explica sobre a Casa da Moeda, lá do Rio de Janeiro, que a gente já foi, inclusive. Que visitou, né? Que legal, que experiência incrível que você passou, viu? Parabéns mais uma vez pela iniciativa, pelo seu esforço, pela dedicação e por ser aí uma inspiração para outras crianças e para os adultos também. Quero muito agradecer a participação de vocês e desejo sucesso para vocês. Obrigada pela entrevista, por essa oportunidade. Obrigada e uma boa noite. Boa noite. Obrigada, tchau.
Tchau, tchau. E o Identidade de hoje fica por aqui, gente, com mais essa história inspiradora, viu? A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.